Caros colegas, boa tarde. Estamos voltando aqui com o nosso conteúdo das web aulas MCO, colaborando mais uma vez com a capacitação em rede integrada das maternidades da região metropolitana e do interior do estado, numa parceria da Maternidade Climério de Oliveira, Universidade Federal da Bahia, Ministério Público Estadual e com a nossa parceria também, tá certo, da Secretaria Estadual de Saúde e do COSENS. Digo a vocês que é um prazer estar aqui mais uma vez nessa discussão, em especial porque nessa temática serei tão aprendiz quanto vocês. Devo confessar que para compor essa pauta do segundo semestre, que é mais voltada ao cuidado neonatal, eu tive o apoio e venho tendo o apoio de Lírio Biruçu e de Josailde Antunes, nossas colegas que hoje capitaneiam a iniciativa Qualinel no nosso estado. Devo também acrescentar que há um apoio e um reconhecimento do projeto Apsion, que vem do nosso ministério diretamente para as maternidades. Ana Lia e outros pares têm conhecimento dessas iniciativas e todos entendem como um espaço colaborativo de aprendizagem que vai ser muito utilizado nessas ambiências e nessas oportunidades de encontro, inclusive os GTs que vocês possam estar promovendo nas suas instituições. Então, eu agradeço mais uma vez a esses colegas, essa parceria, me coloco aqui enquanto aprendiz, tá certo? E vou estar ao lado de vocês aqui acompanhando essa belíssima discussão. Gostaria de tornar relevante mais uma vez todo o reconhecimento que a gente tem aos colegas que vêm colaborando com as web aulas anteriores. Então, nas pautas que nós já avançamos no segundo semestre do ano de 2017 e no primeiro semestre de 2018, nós contemplamos muitos dos temas que norteiam a Rede Cegonha. E mais precisamente no primeiro semestre deste ano, nós tratamos de temas bastante relevantes com relação à saúde da mulher, à saúde da gestante, como vocês podem perceber nesse slide que está aí sendo demonstrado. Mas, de fato, dizer a vocês que para compor um conteúdo como esse, só com pessoas muito qualificadas, e deixar aqui o nosso agradecimento tácito a todos esses colegas que vêm colaborando até então e que estão presentes na plataforma Moodle da UFBA, devidamente cadastrados e disponíveis para discussões nos fóruns enquanto consultores desses temas, tá certo? Então, convido a todos que conheçam a plataforma Moodle e a capacitação em rede integrada. Devo salientar ainda, como é sempre o processo das nossas web aulas, e vocês sabem que essas web aulas vêm sendo promovidas aqui no nosso Núcleo de Telesaúde e Teleeducação da Climério de Oliveira, e nós temos algumas prerrogativas e pressupostos que estão sendo contemplados aí na sistemática dessas web aulas, e cabe aqui o nosso agradecimento à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a RNP, e que viabiliza todo esse processo de gravação e de existência dessas web aulas, tá certo? Esse é o nosso link perenemente fornecido pela RNP através da iniciativa da Rede Universitária de Telesaúde e Teleeducação, que é a Rede RUT. E por isso nós deixamos aqui como lembrança que vai ser sempre o nosso canal para acesso em time às web aulas. Posteriormente, essas web aulas serão também gravadas e veiculadas através de links YouTube e serão acessíveis por quaisquer recursos tecnológicos que vocês desejarem. Podem ser acessadas por tablets, por computadores, por celulares. A nossa ideia é que isso seja plenamente divulgado e acessível para todos, inclusive colegas que estejam nas áreas mais distantes do nosso estado, contanto que se tenha uma internet para que possa viabilizar esse acesso. E aqui também isso ocorre com a própria capacitação em rede integrada da plataforma Moodle da UFBA, que nada mais é do que um grande arquivo disponível
público, aberto a todo aquele que se cadastrar na plataforma e estiver disposto a aprender e a, inclusive, ampliar esse espaço de discussão através dos fóruns com os nossos colegas participantes. Aqui, como vocês podem ver, o modo passo a passo para que vocês possam se cadastrar na plataforma Moodle e ter acesso a toda essa gama de conhecimento que vem sendo construído e acumulado de forma coletiva. Para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade com a questão da linguagem virtual, eu deixo aqui esse link YouTube, que me foi fornecido por professora Renata Brito, que também tem um movimento formativo virtual no Hospital Universitário, que ensina como se cadastrar na plataforma Moodle da UFBA e ter acesso não só a esse curso, que é a capacitação em rede integrada, mas também a um universo de tantos outros cursos oferecidos pela nossa universidade. Como eu disse a vocês, a pauta desse segundo semestre é mais voltada à qualificação e ao conhecimento da neonatologia, mas nós entendemos hoje que o cuidado neonatal, assim como todo o cuidado prestado ao paciente, ao binômio materno-infantil, perpassa por um conhecimento transdisciplinar. E, portanto, eu convido a todos vocês, nós obstetras e nós profissionais de todas as categorias, a prestigiarmos essa fala de hoje, que é muito especial. Nós temos a presença da professora Lícia Moreira, e eu tenho que fazer aqui a minha menção honrosa, que eu não sei nem se ela sabe disso, mas foi uma das pessoas que me atraiu, dada a sua postura, dada a sua dedicação, dada as suas atitudes durante a minha formação enquanto médica. Ela me atraiu para a área materno-infantil. Então, eu deixo aqui o meu testemunho da minha professora Lícia aqui, que a gente vai ser hoje abrilhantado com a fala. A professora Lícia vai trazer a visão que nós temos hoje enquanto Estado da mortalidade fetal e perinatal, para que possamos ter essa dimensão, né, infantil e fetal. Ela vem representando o CEPOIF, que é o Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. Trazemos também em seguida a fala da colega Lívia Cunha. Lívia é fisioterapeuta, é uma das pessoas que, desse novo grupo que acessou a Climério de Oliveira enquanto servidores e funcionários, sempre se destacou pela sua capacidade de ser acolhedora, uma certa doçura colocada em tudo que ela faz, e Lívia hoje vem colaborando com essa comissão enquanto um ambiente de vários olhares, né? Ela vem colaborando com essa comissão, e ela vai mostrar para vocês como funciona a comissão de investigação de óbito perinatal. Por que ela existe? Para que serve? Será que na minha instituição vale a pena eu ter? O que é que ela traz de diferencial? Então, vocês vão ouvir um pouco de Lívia. Em seguida, nós tivemos um desafio. Nós queríamos ultrapassar a questão dos dados, ultrapassar a questão da constituição das comissões e dizer também para aquele que está na ponta, que está diretamente assistindo, o que é que pode ser feito de diferente para que a gente minimize os danos àquelas famílias que sofrem o impacto de uma perda fetal ou neonatal, né, ou infantil, no cenário materno-infantil periparto. Então, vejam, eu busquei, né, trazer um pouco da experiência da Climério, porque a Climério vem investindo de fato nisso, criando fluxos de trabalho, investindo na qualificação dos profissionais neste sentido, e eu convidei o nosso núcleo psicossocial para que pudesse trazer essa experiência para a rede, e nós teremos a fala da minha amiga Gilmar Oliveira. Falar de Gil é complicado, nós temos uma longa estrada juntas aqui na Climério, e Gil, ela tem um dom, que é inato a ela e que eu espero que a gente possa multiplicar na rede, que é o fato de ter uma ótima escuta. Gil sabe ouvir as pessoas e ela consegue chegar num patamar onde a linguagem empática, ela interage com as pessoas que ela está assistindo de igual para igual. E quando a gente consegue fazer isso, com certeza a gente consegue ajudar, acolher e cuidar melhor. Então, Gil vai trazer aí a experiência dela para a gente, compartilhar um pouco para a rede. E, em seguida, vem a fala de Giane Borges. Giane é nossa psicóloga aqui na Climério.
ela me disse, doutora Karina, eu posso exemplificar e trazer nossos casos? Sem dúvida, isso vai enriquecer muito a nossa discussão, mas a proposta imediata de Gil vai ser dizer como funciona esse acolhimento e esse atendimento no perfil da psicóloga, né, no trabalho das psicólogas no nosso dia a dia. Mas nós nos colocamos à disposição para, no ambiente de debate, até mesmo no fórum posteriormente da plataforma, explorar casos clínicos. Casos que vocês tragam, dilemas do cotidiano e os casos que a própria Gil selecionou para vocês, tá bom? E, por fim, eu não posso deixar de salientar a presença aqui de Olga Sampaio. Olga, ela é coordenadora hoje da área técnica de atenção à saúde da criança da nossa CESAB. E Olga, ela tem um papel difícil hoje, que é representar Lirim Biruçu, que é uma pessoa extremamente envolvida nessa questão do cuidado neonatal. Vocês veem o protagonismo dela hoje à frente da Qualinel. Mas Olga tem muito conhecimento de causa e Olga com certeza tem um conhecimento de rede que vai nos oportunizar uma rica discussão. Sem mais delongas, queria chamar a professora Alicia para que ela pudesse começar essa sessão de web aula. Muito obrigada à audiência de vocês. Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de definir um pouco o CEPOINF, né? Como é que nós estamos no CEPOINF, qual é o nosso trabalho. Eu vim aqui falar um pouco da mortalidade no nosso estado, que é um assunto que todos têm informação sobre isso, a importância, mas, antes de mais nada, eu queria definir o Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal. O CEPOIF ele foi criado em 2006 e ele congrega instituições governamentais, não governamentais e da sociedade científica, tem um caráter técnico, científico, educativo e de assessoria, constituindo-se numa Câmara Técnica com o objetivo de analisar circunstâncias de ocorrência do óbito infantis e fetais, identificando os fatores determinantes e condicionantes para a sua ocorrência e propor medidas que visem a redução da mortalidade infantil e fetal no Estado. Então, é esse o grande objetivo, é essa definição do CEPOIF, e nisso nós temos trabalhado já há muitos anos, tem 12 anos que nós estamos envolvidos no CEPOIF, ora representando a universidade, ora a Sociedade Baiana de Pediatria, e nós vamos agora ter os dados aqui, o que é que está ocorrendo com a mortalidade neonatal no Brasil e particularmente na Bahia. A Bahia, nós estamos no 4º lugar em mortalidade. Tem inicialmente o estado de Roraima, que temos 18,5 por mil, o Amapá, 18,3, o Piauí, em terceiro, 16, e nós aqui na Bahia estamos nesse vermelhinho aqui em 16. Então, nosso estado precisa ter um olhar diferente, nós estamos com a 4ª mortalidade nacional, e isso tem um impacto enorme, né? na nossa mortalidade infantil, saúde das nossas crianças. Então, vamos ver como é que está a situação da Bahia. Nós temos, no último ano aqui, em 2016, 3.190 óbitos infantis. Né? Isso é muito, muito mesmo. E vamos ver como é que vem se comportando isso. No decorrer dos anos, nós vínhamos aqui em 2015 com uma queda e voltamos a ascender. Como vocês já sabem, a mídia tem colocado muito, há uma preocupação enorme, né, do Ministério da Saúde, de todos que lidam com a saúde da criança e da mulher, com os nossos indicadores. Nós tivemos aumento da mortalidade infantil, e, sobretudo, a partir de 2016. Ela vinha em queda, nós conseguimos atingir os objetivos do milênio, mas, em 2016, nós voltamos a subir. Né? Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu. Nós temos a mortalidade infantil em diversos aspectos. Nós temos a mortalidade fetal, né? Nós temos um número de óbitos também muito elevado no nosso estado. Temos abaixo de 7 dias, em que a gente traduz, quando eu tenho uma mortalidade abaixo de 7 dias, eu vou pensar
né, numa assistência ao pré-natal e ao parto, o que é que está ocorrendo ali para nossas crianças morrerem. E nós vamos ver aqui que em menos de 7 dias, é aqui em vermelho, isso vem diminuindo, mas ele não tem uma redução significativa. Nós temos de 7 a 27 dias, portanto, no período neonatal, que também vem se mantendo. Temos a mortalidade acima de 28 dias, que é aqui em verde, em que nós vamos ver que há uma queda, né? Mas quando nós temos a mortalidade fetal e essa mortalidade nos primeiros 7 dias de vida, isso vem se mantendo com uma tendência à elevação. Ela é flutuante, então isso traduz que mesmo com todos os cuidados que se tem, com todas as políticas de saúde, nós ainda não conseguimos vencer esse desafio. Né? Então, vou mostrar aqui o que é que acontece quando nós temos a mortalidade fetal. Eu mostrei para um slide anterior que nós tínhamos óbitos infantis 3.190 e nós temos a mortalidade fetal, minha gente, 2.923 óbitos. Neste ano de 2016, no estado da Bahia. Chamar atenção à região leste, que é a nossa região, está inserida em Salvador, a região metropolitana, em que nós tivemos 886 casos de óbito. Isso tem um significado enorme. Por que é que vem ocorrendo isso? O que é a mortalidade fetal? E olhe que é uma mortalidade de crianças que teriam, nós vamos ver depois, condições de uma viabilidade. Isso é mais grave. Né? Crianças que estavam bem, né? Que poderiam ter condição de evoluir bem e que tiveram a sua vida interrompida ainda em útero. Então, nós vamos ver aqui que os óbitos infantis evitáveis, segundo tipo de evitabilidade. Então, nós temos 34% por adequada atenção ao recém-nascido. Então, esses óbitos aqui ocorreram por alguma deficiência nesse período. Aqui, ao pré-natal, 36%. Depois, nós vamos ver por adequada atenção ao parto, 17%. Então, esses três aqui, eles são responsáveis por um número elevado de evitabilidade que poderíamos, né, ter evoluído. Por ações na promoção de vinculação, ações de atenção aqui em menor número, e aqui nós temos por ações de diagnóstico e tratamento adequado. Chamo mais uma vez a adequada atenção ao recém-nascido, ao pré-natal e ao próprio parto. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, analisados pelo CEPOI, que nós analisamos, nós discutimos mensalmente, nos reunimos nesses 12 anos, né, mensalmente, e depois dessas reuniões, nós geralmente enviamos um relatório com as nossas recomendações, um relatório anual. Então, vamos ver aqui, 85% eram óbitos evitáveis. Então, 85% dos óbitos que nós analisamos, infantis e fetais, eram perfeitamente evitáveis. Inevitável aqui, em 9%, e inconclusivo nós tivemos 6%. Então, é uma situação muito grave. Né? Aqui nós temos, analisado pelo CEPOI, por faixa etária. Nós analisamos a maioria óbito neonatal precoce. E aqui nós temos um percentual de 26,7% como óbito neonatal tardio, pós-neonatal. Né? Não é o tardio, neonatal, é o pós-neonatal. Aqui nós temos as recomendações do CEPOI. Então, diante de toda a situação que nós vimos, com o grande envolvimento da atenção ao pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, temos algumas recomendações que nós fazemos. O CEPOI, como eu já falei anteriormente, ele tem um objetivo de recomendar, ele não tem poder decisório, mas ele tem uma ação de recomendar, de educar, né? Então, tem atenção ao pré-natal, melhorar a qualidade do pré-natal. Nós sabemos que as mães chegam, às vezes vão ao pré-natal, mas a qualidade é comprometida, fazem visitas e ter garantido uma assistência melhor. Mas isso a gente já sabe, se não tiver educação e saúde, se o indivíduo não tiver informação da importância do seu pré-natal, do cuidado da sua saúde, do indivíduo ser um advogado da sua saúde, ele vai cuidar, ele vai defender a sua saúde, fica muito difícil. A gente pode até criar condições para um pré-natal, mas se a população não tiver conscientizada da sua importância, dificilmente a gente vai conseguir maior sucesso. E isso tem um impacto enorme na nossa mortalidade, tanto fetal como neonatal. Atenção hospitalar ao parto. Né? Garantir quantas vezes nós analisamos óbitos
em que as mães ficam a peregrinar, né, e são atendidas, às vezes, já num período mais, que já não adequado, né, atenção ao recém-nascido, precisamos ver a qualidade do atendimento ao recém-nascido e, finalmente, a atenção à criança, né? Então, nós temos de trabalhar com isso, com atenção ao pediatra, que vai trabalhar com a criança, a equipe, nós não falamos só em um indivíduo, né, o médico, da enfermeira, mas uma equipe trabalhando por ações preventivas. E isso se pode, em cada óbito que tem, nós fazemos as orientações e fazemos as recomendações que poderiam estar pertinentes para a gente diminuir isso. Mas eu quero deixar como mensagem que se nós não tivermos um programa forte de educação em saúde, vai ser muito difícil a gente reduzir esses indicadores assim, que são devastadores, né? Então, muito obrigada e eu fico à disposição para o debate posteriormente. Agradecemos a professora Alicia. E, invertendo um pouquinho o ordenamento, eu gostaria de convidar a Gilmara para que ela pudesse iniciar sua fala. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa web aula, contribuindo com o debate da temática óbito perinatal. Gostaria de agradecer a Karina, uma querida, e a toda a equipe MCO e da rede envolvida com esse projeto de educação continuada virtual, né, nesse debate, nesse diálogo, nessa troca de experiência e nesse enriquecimento, né, e de qualificação da nossa assistência, dos nossos serviços. Pronto, bom, vamos compartilhar um pouco, né, da atuação no fluxo assistencial às mulheres e famílias em situação de óbito perinatal, de óbito fetal, como a equipe psicossocial se insere nesse contexto, né, o serviço social e a psicologia, nesse cuidado, nesse acolhimento e no acompanhamento a essas mulheres e a essas famílias. A abordagem a esse tipo de demanda, ela é extremamente delicada. Então, acolher, atender uma família ou atender uma mulher em situação de óbito perinatal, de óbito fetal, é lidar com uma série de questões, uma série de sentimentos e de questões sociais em torno daquela perda. Né? A gente vai se deparar com a dor da perda, né? Com o sofrimento, com o projeto de família, com a gestação que foi desejada ou não, né? Com o projeto de vida, com uma interrupção, a possibilidade de continuidade, a ausência ou não de uma rede de apoio familiar, de inserção social dessa mulher, de estar fora da sua cidade, fora do seu contexto, né, sociocomunitário, e muitas vezes, né, com a sensação de estar perdida, desamparada, e a perda do seu bebê. Então, é uma abordagem que mobiliza bastante essas mulheres, essas famílias, e a equipe precisa estar disponível, precisa estar, né, treinada, capacitada para uma abordagem humanizada, para um acolhimento o mais humanizado possível, diante de uma questão tão delicada. Bom, é importante situar um pouco a inserção do serviço social nesse contexto, né, na saúde, nesse contexto, enquanto saber específico, que vai integrar a equipe multidisciplinar e que vai estar trazendo contribuições, né, de assistência na perspectiva da integralidade. O nosso objeto de trabalho é a questão social, né, que se manifesta, que se expressa através, né, de diversas questões, diversas expressões, das macropolíticas, né, às micro, dentro da singularidade da história de vida, né, de cada sujeito que a gente vai estar cuidando, desde o desemprego, a uma moradia, a ausência de renda, a ausência de documentação, que para a maioria de nós é algo tão simples, né, possuir toda a sua documentação civil, organizada,
mas em diversos contextos, né, de mulheres e famílias que nós acompanhamos, não é. Né? Muitas vezes são mulheres e famílias sem a documentação, sem o registro de nascimento ou a carteira de identidade, por exemplo, né? Para se pensar o exercício dessa cidadania, se pensar a inserção social, né, desse sujeito, o acolhimento e a condução dos encaminhamentos daquela família, aquela mulher. Então, esse é o nosso objeto, né, de atuação, são essas expressões da questão social que vão aparecer nesse contexto, né, de saúde e doença, de hospitalização, diante da perda, né, do seu bebê. O acolhimento como princípio, né, para qualquer acompanhamento, qualquer intervenção. Então, apesar de lidar com questões objetivas, né, o serviço social atua com questões objetivas na perspectiva da garantia de direitos, mas antes de fazer qualquer abordagem direcionada para encaminhamentos, né, para execução de ações, de atitudes mais concretas para viabilizar esse direito, diante de uma perda, diante de um processo de luto de uma mulher e de uma família, o acolhimento ele é essencial. Né? E a gente pontua aqui, traz a reflexão, que o acolhimento não se resume a algo pontual, né? Que se encerra em um único contato, mas ele deve ser transversal, né? A todo o processo de cuidado, a todo o acompanhamento que vai ser oferecido àquela mulher, àquela família, desde a recepção inicial da notícia, né, da perda, à alta, e muitas vezes pós-alta também. Mesmo enquanto serviço de alta complexidade, não é raro termos casos onde o segmento do nosso cuidado ele se dá mesmo no pós-alta, né, através de uma articulação com serviços da rede de saúde ou da rede intersetorial e de contatos a essa mulher, a essa família, na viabilização de alguns encaminhamentos que foram feitos. Né, entender que essa intervenção ela não é isolada, né, ela pode e deve ser multi-interdisciplinar, transdisciplinar muitas vezes, diante, né, dessa abordagem tão delicada e que, né, vai trazendo sofrimento na maioria das vezes, né, se processar, receber a notícia da perda desse bebê, né, e não é raro ela acontecer de forma interdisciplinar, né, o serviço social, com a psicologia, juntamente com a equipe médica, de neonatologistas ou da obstetrícia, que vai noticiar aquela mulher, vai noticiar aquela família a perda daquele bebê. Então, essa escuta qualificada, né, disponível, ela é essencial também de qualquer orientação prática, a escuta, né, a disponibilidade para a escuta. E muitas vezes a mulher e aquela família, naquele momento inicial, ela não deseja receber uma série de informações ou não está em condições de uma série de informações e orientações objetivas, né, de resolução, a nível de resolução. Mas se sentir amparada, se sentir cuidada, sentir-se acolhida, sentir a sua rede de apoio no seu entorno, né, para poder conduzir da melhor forma, né, aquela situação, vivenciar aquele luto, né, de forma respeitosa, né, de forma cuidadosa, e a partir dali, juntamente com a equipe, caminhando o que for necessário para a viabilização dos direitos daquela mulher, daquele pai, daquele bebê também, né, que se foi, que partiu, mas precisa ter assegurada a sua cidadania, o seu lugar de sujeito também, conforme a legislação assegura. Bom, nenhuma mulher no serviço de saúde deseja ser vista como mais uma mulher que perdeu um bebê, né? Mais um óbito. Não, ela tem uma história, ela tem uma singularidade, ela tem um contexto próprio que é dela, né? E é essencial a equipe ter um direcionamento e um cuidado voltado para a singularidade. Né? De onde vem essa mulher? Né? Qual a história dela? Qual a história desse bebê? Esse bebê também tem uma história. Naquele contexto sociofamiliar, no desejo daquela família, ou não, mas que houve um acolhimento. Então, isso precisa ser respeitado, ser escutado, ser compreendido, né, para que a assistência ela seja personalizada. Né? Não se deseja reproduzir um mesmo cuidado, reproduzir uma mesma intervenção, direcionamento, porque estamos lidando com pessoas, né? São pessoas cuidando de pessoas em um momento delicado, né? Que é uma perda, que é um óbito, né? Perinatal, fetal, e que precisa ser respeitado, né? Precisa ter todo um cuidado e um amparo da forma mais humanizada possível. É importante para a equipe, né? Para o serviço social de modo especial,
o reconhecimento da rede de apoio dessa mulher. Muitas vezes, essa rede de apoio, que a gente vai entender um pouco, né, a dimensão dessa rede, a amplitude dessa rede, que vai estar ali com ela, né, o seu acompanhante, o seu familiar, seja um companheiro, companheira, amigo, uma mãe, né, a livre escolha, respeitando o direito do acompanhante, mas compreender junto com ela que rede de apoio é essa. Né? Eu desejo essa rede de apoio mais próxima, né? Eu desejo identificar esses atores, esses cenários, essas relações de afeto, que possam me amparar, que possam me acolher nesse momento de dor, nesse momento de luto, né? de afirmação da minha cidadania também, nesse espaço de cuidado, nesse lugar de cuidado. E nós vamos perceber a rede sociofamiliar como um complexo de recursos, né? Recursos afetivos, através das relações pessoais e familiares dessa mulher, sanitários e serviços de saúde, por onde ela já passou, onde ela se encontra e para onde ela vai retornar após a alta hospitalar, e sociais, né? Moradia, trabalho, emprego, renda, e econômicos, culturais e religiosos, que é importante trazer esse resgate nesse momento, né, de luto, de perda dessa mulher, como pode ser importante para ela, isso deve ser respeitado. Né? E pensando no aspecto cultural e religioso da rede de apoio, né, não raro nossos usuários, nossas mulheres, trazerem o significado dessa religiosidade, né, das suas crenças e valores naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. Né, e verbalizar muitas vezes para a equipe o desejo de sacralizar, né, de alguma forma, se amparar e se sentir confortada com o que ela tem de crença. Né, e solicitar à equipe a presença do padre, do pai de santo, né, do médium, da sua prática religiosa, porque ela se sinta fortalecida. Né, e é dever nosso, né, na perspectiva da humanização do cuidado, assegurar esse acesso, porque não, né, dialogar com a equipe dentro do que é possível, de práticas religiosas, inclusive, desde um batismo, a uma bênção, né, ao seu bebezinho, aquele corpinho, que ela deseja sacralizar aquele momento ainda na instituição de saúde, né, ainda na maternidade. E devemos viabilizar essa prática, né, viabilizar esse acesso em respeito a essa mulher, em respeito à sua história de vida, a singularidade do cuidado e a humanização. Bom, e aí essa rede de apoio, né, essa família, ou essa rede de amigos, que muitas vezes deseja saber como eu posso amparar, né, de que forma eu posso acolher, eu posso cuidar melhor dessa pessoa que é importante para mim, que está na minha história de vida, nesse momento tão delicado, tão difícil, que é a perda do seu bebê. Então eu vou reconhecer através da minha relação com essa usuária, com essa mulher, como apoiá-la, né? E a gente vai respeitar essa rede da forma como ela se apresenta. A rede formal, a rede informal, precisa ser respeitada, porque ela não se constitui somente das relações formais, familiares e institucionais, mas muitas vezes é essa rede informal que mais ampara diversas nossas mulheres, né? São pessoas que fazem parte da sua biografia, que fazem parte dos seus contextos sociais e comunitários, que surgem naquele momento para acolher, para compartilhar aquela dor, para conduzir junto com ela decisões de despedida desse bebê, do acesso aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas, que a gente vai estar vendo já já, que entendendo os desdobramentos, né, das orientações que ela precisa receber, dos encaminhamentos sociais. Isso pode acontecer em uma segunda, em uma terceira, em uma quarta abordagem, como a gente, né, pontuou bem no comecinho, né, o primeiro contato com essa mulher, logo após a notícia da perda do seu bebê, necessariamente ela não está pronta para escutar orientações necessários. Né? Mas o desdobramento desse acompanhamento, isso vai acontecer, obviamente. Mas eu preciso trazer em algum momento, respeitando o momento, lógico, dessa mulher e dessa família, algumas condutas a serem tomadas, como uma forma de despedida desse bebê, deixando a família muito tranquila, né, e muito à vontade para decidir dentro do seu momento. Muitas vezes a família acredita e nos questiona bastante. Eu preciso decidir agora, eu tenho que decidir hoje, eu preciso conversar com a minha mãe, com meu companheiro que está no interior, eu quero a opinião da minha tia, né, da minha rede de apoio, e isso deve ser respeitado. Como eu desejo me despedir desse bebê? Eu desejo um sepultamento familiar, pessoal,
né, na minha cidade, no meu território, não desejo, eu posso optar pelo sepultamento institucional que a maternidade oferece e outras maternidades também pode. Né? Então, ofertar essas possibilidades de escolha e respeitar tanto o momento da decisão como qual decisão, né, que deve ser dela, juntamente com sua rede de apoio sociofamiliar. Trazer a importância do exercício da cidadania dessa mulher e desse bebê também, que precisa ter uma cidadania assegurada, no tocante à importância do registro civil, né, em cartório, que é uma obrigação legal, a legislação orienta sobre isso, né, por diversas questões de herança, e está legitimando a existência, né, daquela pessoinha, desse sujeito, que teve uma passagem muito rápida, mas que precisa ser registrado, que precisa ser trazido à sua cidadania desse lugar. Essa atuação ela é compartilhada o tempo inteiro, então as abordagens elas podem ter um desdobramento interdisciplinar, o serviço social com a psicologia, com a anatomia patológica, que tem um papel fundamental na condução desses desdobramentos com as famílias, né, da despedida, dos registros serem feitos em cartório, de nascimento, de óbito. A gente vai estar acionando essa rede, encaminhando para cartório, para outros serviços. A Maternidade Climério de Oliveira conta com um cartório intrainstitucional, né, o cartório da nossa rede, do nosso território, que é o de Nazaré, que funciona aqui dentro, como outras maternidades também já têm um serviço. Isso facilita bastante para as famílias nesse momento tão delicado e de tamanho sofrimento, que é poder assegurar essa cidadania, esses registros do seu bebê, de nascimento, de óbito, ou somente de óbito, e a partir dali desdobrar com os demais encaminhamentos. Trazer para essa mulher e essa família também o suporte social que está à disposição dela, né, esses direitos que são assegurados, né, respeitando a sua possibilidade de escolha também, obviamente. Né, e muitas vezes é a família que vai escutar essas orientações em um momento inicial, e em um segundo momento, ou um terceiro, ou quarto, como for, essa mulher poderá e deverá ser abordada pela equipe acerca do que lhe é assegurado legalmente. Então, para ela, direitos sociais e trabalhistas, a licença saúde, né, se é uma mulher que está inserida no mercado de trabalho com vínculo formal, ou servidora, ou profissional autônoma, direito à licença saúde, direito à licença maternidade, direito à licença nojo por conta da perda do seu bebê. E a gente vai ter um desafio aí com relação à licença maternidade, nos casos de de óbito fetal, com a gestação não tão avançada, o questionamento de alguns empregadores, né, do desconhecimento mesmo da legislação ou do não desejo de viabilizar esse direito. E aí é dever nosso orientar, fortalecer a informação com essa mulher, que é direito, né? Não importa a vitalidade desse bebê, a condição desse bebê ou de idade gestacional, né? Mas a frequência, né, do parto, é a gestação que assegura esse direito para ela, né? A gente está lidando com uma legislação federal e que independe do desejo de empregador ou não. Ao homem também, né, a esse pai, o direito à licença nojo, à licença paternidade, pela condição de nascimento dessa criança, independente da vitalidade também, né, ele vai ter isso assegurado, e as diversas orientações que a gente também vai estar fazendo com essa mulher, juntamente com a equipe multidisciplinar. Cuidados no puerpério, com a lactação, planejamento sexual reprodutivo, um ambulatório de perdas recorrentes, se for o caso, né, desta mulher, de orientação e acompanhamento genético, atenção básica à saúde, através das USFs e UBSs do território dela, para dar seguimento a esse acompanhamento da atenção básica, e diversos encaminhamentos com a nossa rede intersetorial, já que estamos falando de um cuidado integral na abordagem global do sujeito. Né? Então, essa mulher vai ser encaminhada para os diversos serviços que ela necessite, de acordo com as demandas, para o CRAS, Defensoria Pública da União, Ministério Público, né, e aí vai depender de caso a caso, conforme a necessidade e demanda dessa mulher. Aqui as nossas referências, eu finalizo com a reflexão, né, do Michel: para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, e eu complemento, e também mudar a forma de partir, né, que ela seja humanizada, que ela seja respeitosa com esse movimento de autoridade nosso, né, profissionais de saúde. E vamos dar continuidade à nossa troca no debate. Muito obrigada.
Olá, pessoal, boa tarde. Bom, eu vou falar sobre a abordagem humanizada do óbito neonatal. Para a psicologia, a gente vai estar aqui falando sobre a questão do luto, perinatal, que representa o óbito fetal ou o óbito do recém-nascido. Basicamente, essas abordagens da psicologia dentro desse contexto, elas ocorrem em dois locais, que seria o centro obstétrico e a UTI neonatal. E ambos possuem configurações bem diferenciadas, e que requerem abordagens também diferenciadas, de acordo com as demandas que surgem. No caso do centro obstétrico, o atendimento ele costuma ser mais pontual, na verdade é um acolhimento mesmo. Nós não costumamos, no caso, não temos um conhecimento, não existe um encontro, um contato prévio com essa família enlutada. O caso é discutido com a equipe antes do acolhimento, para que a gente possa se situar em relação ao contexto em que esse óbito ocorreu. E, embora o atendimento seja pontual, ele pode se desdobrar em outras ações, a depender do que a gente vai encontrar ali a partir daquela escuta. Na UTI neonatal é bastante diferente, porque primeiro a abordagem numa situação dessa ela ocorre juntamente com a equipe médica. Então primeiro a gente faz a abordagem junto com o médico, ele comunica, depois que o médico sai a gente fica com aquele casal, aquela mãe, quem estiver no momento, e faz um trabalho de escuta naquele momento. Já existe, geralmente, quando a gente faz uma abordagem na UTI, existe um contato, um vínculo já estabelecido. Às vezes é uma família que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Então, já existe um vínculo ali, não só com o profissional da psicologia, mas também com a própria equipe. Existe também um contato contínuo, um diálogo contínuo com essa equipe, no sentido de aproximar o máximo possível essa realidade subjetiva trazida por esses pais, da realidade de uma condição clínica, desse recém-nascido. Porque muitas vezes esses pais ainda trazem esse bebê imaginário, e não conseguem ainda perceber o bebê real, com que eles se deparam e tem sequelas e às vezes com risco mesmo de morte iminente. Então é muito importante esse diálogo contínuo para que a gente possa aproximar essa realidade subjetiva com a realidade da situação clínica, desse RN. O papel do psicólogo diante do luto, perinatal. Eu acho que, na verdade, se a gente pudesse resumir, além dessa questão do acolhimento, que é muito singular, porque vai depender muito de vários fatores, da estrutura psíquica desse casal, ou dessa família, vai depender das histórias de perdas ou não, vai depender do lugar que esse bebê se encontra, no desejo, no imaginário, nos sonhos desse casal, principalmente. Então, assim, a depender de todo esse contexto é que vai surgir essa intervenção, que é muito peculiar, mas basicamente é viabilizar a expressão desse luto, a expressão dessa perda. E nessas situações, quando o médico sai e a gente fica ali com aquele casal, muita coisa pode surgir. Questões que não surgiram em todo o decorrer dos atendimentos, que naquele momento ali, diante de todo esse impacto, às vezes o casal pode verbalizar. Há situações assim que muito singulares, como, por exemplo, um desfecho que naquele momento ali ninguém poderia esperar, como uma separação daquele casal. Em algum momento se verbaliza isso,
ou a questão da culpa que surge, às vezes mais claramente, né, quando é uma situação de uma mãe que não desejou aquele bebê. Enfim, depende muito do que é dito ali naquele momento, né. Eu chamo a atenção também para a repercussão desse luto na equipe, né. O quanto essa equipe da UTI também pode se sentir impactada diante da vivência desse luto, né? Porque geralmente são famílias que são acompanhadas há muito tempo, né? Então se cria um vínculo também. E o luto do outro, que está tão próximo ali, também nos fala de um luto que é nosso, né? Então, assim, a relação que nós temos com as nossas perdas e os pequenos e grandes lutos, né? Também, naquele momento ali, isso é vivenciado, pode ser vivenciado e também causa um impacto naquela equipe. O papel do psicólogo, nesse sentido, não é de fazer uma terapia, até porque faz parte da equipe, mas é de poder, em algum momento, abrir espaço para que essa própria equipe possa verbalizar sobre essa angústia, né? E eu acho isso importante também. Eu queria voltar e chamar a atenção para, quando a gente fala sobre essa questão do papel do psicólogo, eu acho que é muito importante, assim, no momento que ocorre, né, a comunicação desse óbito, os rituais, né? Na UTI a gente tem esse ritual de passagem, né? Que seria o momento em que a equipe oportuniza esse casal de poder estar com esse filho, né? Com esse filho falecido, né? Poder tocar, poder colocar no colo. Às vezes é uma família que nunca pôde colocar aquele bebê, né, no colo, e que naquele momento ali, às vezes é um momento único para que ela possa, essa mãe, ou esse pai, ou os avós possam estar com essa criança, né? E também é um momento, né, que do ponto de vista psíquico é muito importante, porque é como se fosse um início de uma transição entre esse bebê imaginário para o bebê real, né? No caso, o bebê, dentro desse contexto, o bebê morto, né? Embora seja um momento extremamente difícil, mas também é um momento importante, porque é como se fosse um preparo para a elaboração de um luto, né? Que esse luto possa ser elaborado futuramente. Não que aquela família que não tenha o desejo, né, de ver aquela criança depois de morta, não tenha também condição de elaborar um luto. Mas essa transição é extremamente importante, né? Então, às vezes já aconteceu situações em que os pais pedem para ver a criança, né, e tocam e conversam, e depois que a criança vai para a geladeira, né, pede para ver outra vez, e a gente percebe que aquilo ali é uma necessidade, né, como se precisasse mesmo desse teste de realidade para iniciar um processo de elaboração desse luto. Eu queria fazer algumas considerações, né? Já que a gente fala assim, de algo que é tão subjetivo, né? E para mim, daí a dificuldade de se falar, né? A psicologia, a gente trabalha muito com o não dito, né? E a gente trabalha muito com aquilo que foge, às vezes, né? Uma observação mais concreta, né? Então, eu queria fazer algumas considerações, né? A gente também trabalha com algo que não é linear, que não é estanque, né? A gente trabalha com a singularidade, dessa singularidade, muitas situações surgem, né? Que nos escapam, às vezes, ao controle. Existe um fluxo, né, que a gente segue, mas ele não é linear nunca. Ele nunca vai se sobrepor à singularidade e ao desejo ali manifestado por aquele casal numa situação de perda, né? Eu queria pontuar que a questão do óbito, né, não necessariamente ele vai acompanhar uma situação de luto. Ou seja, nem todo óbito, né, nem toda família que vivencia uma situação de óbito, ela vai será vivenciada, né, de uma forma como se fosse um luto. É possível que essa família consiga ressignificar essa situação e, naquele momento ali, por mais que seja uma situação, né, que foge à normalidade,
mas festejar aquela passagem de uma maneira que possa elaborar esse luto, né? Outra coisa interessante é que nem todo nascimento é festejado como uma situação de um momento de felicidade, por exemplo. Eu já acompanhei alguns casos em que, naquele momento ali do nascimento, ele foi vivenciado com uma situação de luto, porque aquela mulher reviveu uma situação que era de um luto, né? Então, assim, é muito interessante como as coisas se passam, né? A partir de uma subjetividade. E outra coisa que eu acho interessante é que, às vezes, o luto ele é vivido muito antes de um desfecho, né? De um desfecho como um óbito, por exemplo. Às vezes, esse luto ele é vivido muito antes do momento, né, que de fato ocorre aquele óbito, e às vezes ele é vivido muito depois, né? Então, a gente não tem como padronizar essas situações que surgem ali na nossa prática, né? E, enfim, o que eu queria trazer era essa contribuição, né? É algo muito subjetivo, mas espero que tenha, de alguma forma, esclarecido para vocês, né? Isso, muito obrigada. Boa tarde. Vamos dar continuidade. Gostaria de contextualizar, né, com uma breve cronologia. A maternidade Primeiro de Oliveira, ela está há mais de 100 anos, né? É uma maternidade escola. Atualmente ela está com a superintendente Sinai Coelho. É uma unidade, o Hospital Amigo da Criança, segue o método Canguru, o estímulo ao aleitamento materno, a rede Cegonha, e teve o primeiro banco de leite da região metropolitana em 2003. Ela presta uma atenção humanizada, diferenciada, tá? E como a rede Cegonha preconiza, ela tem o acompanhamento no centro obstétrico. Aí são algumas fotos das nossas unidades, né, que a gente tem de cuidado neonatal com a equipe multidisciplinar, como já foi tão bem pregada aqui, essa equipe tão presente, né, em todos os momentos. Aí. E aí nossa comissão de investigação de óbito perinatal, com a CICIOP, ela teve início em 2005. Tá? Inicialmente a gente tinha apenas um médico, um neonatologista, uma obstetra, uma enfermeira e um assistente administrativo. E depois essa comissão foi crescendo. Hoje, a gente tem toda essa composição de obstetra, neonatologistas, enfermeiros. Hoje conseguimos enfermeiros de todas as unidades, né, que a gente tem todos os setores, alojamento conjunto, neonatal, obstetra, uma enfermeira do setor de vigilância, fisioterapeuta e o administrativo. Essa composição é muito legal porque nos dá uma visão bem ampla, né, de tudo que ocorre na maternidade. Então, a gente tem assim, uma atenção maior a todos os fluxos. As reuniões são semanais, às segundas-feiras, no período matutino, e bimensais com a representante da VIEP, que é da Secretaria Municipal. Ela vem para discutir alguns casos específicos conosco, né, e dar encaminhamentos, melhores análises. Aí está toda a nossa comissão, a foto de todos os membros em reunião. Aqui todas as portarias, né, que foram regulamentadas até a última portaria de 2008, com todas essas aquisições profissionais importantes. E quais são os objetivos de uma comissão, né, de investigação de óbitos perinatais? Investigar esses óbitos fetais e neonatais, identificar os fatores que contribuem para esses óbitos, sugerir estratégias, não só investigar, não só identificar e preencher um formulário, mas sugerir estratégias que minimizem ou eliminem esses óbitos. Aconselhar a gestão, né, com sugestões de ações que vão impactar nessa redução da mortalidade. Ela não tem finalidade punitiva, mas sim educativa. Assim como aquela visita que o município faz, a visita que o Estado faz aqui, para discutir esse óbito, não é punitivo.
Ele é para melhorar a qualidade de assistência e reduzir essa mortalidade. Então, inicialmente, em 2005, né, quando ela surgiu, ela investigava o natimorto com peso maior ou igual a 2,5 kg e os neomortos com peso acima de 1.000 gramas. Excluía todos os óbitos por malformação congênita grave, complexa e fetal. Esses óbitos ainda são excluídos, porém, hoje a gente faz anotações, elas servem para entrar em nossa frequência, em nossos indicadores, mas continuam sendo excluídos. E recebemos, né, essas malformações porque temos um ambulatório de malformações congênitas, né? Então aí a gente recebe, inclusive, muitas vezes com identificação da justiça para interromper a gestação. Hoje a gente investiga, então, todos os óbitos neonatais com qualquer peso ou idade. Então, basta que exista qualquer indício de vida, né, um batimento de cordão umbilical, qualquer coisa que nos mostre que há vida. Então, a gente teve o óbito, a gente vai investigar. Ele tem uma DNV e tem a DO e a gente vai investigar. O óbito fetal acima ou igual a 500 gramas, ou com 25 centímetros ou maior do que 22 semanas. Ainda continua excluindo esses óbitos, então, mas eles entram na nossa frequência, tá? Com malformação. Aqui está a nossa ficha de investigação. Essa é a nível hospitalar. A gente tem o infantil, crianças maiores, de óbito fetal. E temos também a ambulatorial. Ela não está aqui, mas os dados são bem idênticos a esses, só que a gente faz uma investigação a nível de pré-natal, que essa a gente consegue fazer quando o parto ocorreu aqui na maternidade. Ou o pré-natal, desculpe, ocorreu aqui na maternidade. Então, a gente consegue ter todo esse acompanhamento. Então, aqui tem o fluxograma, né, da nossa investigação. O que acontece? Aconteceu o óbito, preenche-se a declaração de óbito. A guia branca, ela vai para o Notifique, que é um sistema de notificação desses óbitos. Uma cópia chega à CIOP, com a DO e DNV quando é o neonato. A guia amarela vai para a família e a guia rosa para o prontuário. Esses prontuários, eles chegam para nós através do arquivo médico, das contas médicas, ambulatório ou outras comissões. Hoje em dia, chega tranquilamente, porque essa comissão já está instituída há bastante tempo, já se sabe, né, a importância dela, então hoje chega muito tranquilamente. Às vezes com um pequeno delay, mas chega aí tranquilamente para nós, dá tempo de investigar e seguir com esses dados, porque ele tem fluxo, né, até chegar ao distrito sanitário. Então, temos aí, preenche a ficha de investigação. A gente colocou aqui na comissão, em conjunto, um resumo de investigação, só para ter esses dados mais fechados. E tem alguns dados que não contemplam na ficha de investigação, que a gente vê como importante, então já vai colocar nesse resumo de investigação, fica tudo mais completo. Digitaliza e arquiva, e a original, né, o escrito, vai para o Distrito Sanitário do Centro Histórico, passando pelo setor de vigilância epidemiológica da Maternidade Primeira de Oliveira. Ele encaminha para esse Distrito Sanitário. As ações gerais dela. Então, atas de reuniões, tem um relatório mensal, que é de ações gerais da comissão, reuniões, os memorandos que a gente envia para coordenações. Então, nossas ações estão muito pautadas aí, enviar para as coordenações alguma sugestão de melhorias. Tá? Os seminários que a gente faz, foi feito, vocês vão ver mais à frente, né? Foi feito um seminário para preenchimento de declaração de óbito. Então, sempre tem alguma ação de educação e serviço que se faz necessário para a gente ter esses dados com mais completude. Tem um relatório estatístico mensal, onde é dividido por peso, por idade gestacional. O que a gente teve mais frequência? Qual foi a média de peso? Qual foi a idade gestacional? Né? Qual foi o número de óbitos que a gente teve dentro do total? E aí a gente já entra na análise dos indicadores de taxa de mortalidade neonatal precoce e tardia, fetal, perinatal e número de malformados. Essas taxas vão todas para as taxas gerais da nossa maternidade, institucionais, né, para o setor de estatística. A comissão também vai participar em seminários, em reuniões, sempre
com esse objetivo de fortalecer a qualidade do atendimento. E agora a gente está partindo para essas publicações científicas, participação em congressos. E aí a gente vai começar aqui um compartilhamento de experiências, né? Desde que a gente iniciou, o que a gente tem conseguido? A gente percebia que o que chegava para a gente lá atrás, no início, era de muitas gestantes que saíam do serviço, vinham para uma emergência, tinham qualquer problema no parto, na gestação, vinham para uma emergência, e daí elas saíam e às vezes se perdiam na rede, ou acontecia de terem qualquer problema, e quando chegar aqui, já vinha com a diminuição dos movimentos fetais, já vinha sem os batimentos, né, ou qualquer coisa, já vinha com óbito fetal. Então, o que a gente fez para tentar minimizar isso? Elas saíam com instruções do serviço de emergência da MCO. Né? Se acontecer de ter perda de líquido, retorne, tá? Só para ela ficar mais amparada. Isso não tem sido feito hoje em dia porque a gente está em portas fechadas. A gente está passando por uma reforma e está em portas fechadas. Então, isso não tem sido feito. Está aqui mais para portas abertas. Aí teve esse caso importante aqui de incubadora de transporte, que ela funciona, né, uma bateria, e aí foi designada uma incubadora, que ela estava sem a bateria, com o funcionamento inadequado da bateria, para que ela pegasse os bebezinhos do CO e levasse para a UTI neonatal, uma distância muito pequena. Só que esses bebezinhos precisavam de uma reanimação, e daí eles saíam super bem do CO. Quando chegava à UTI neonatal, eles já estavam bem debilitados. E aí percebeu-se que o que estava acontecendo? A gente não estava conseguindo controlar a contento essa temperatura corporal. E aí eles chegavam, faziam hipertensão pulmonar, né? E chegavam a óbito mesmo. Então foram vários casos, né? Uma série de casos. E aí foi para a gestão, a comissão, juntamente com a coordenação da UTIM, foi para a gestão, né, aí uma ação em conjunto, e conseguiu a bateria para essa incubadora de transporte. Isso aí foi um ganho enorme. Então, esses casos a gente passa a não ter mais. Então, assim, como é importante, né, um olhar de uma comissão que está investigando e que está vendo o que está chegando ali para ela. São vários casos, né, uma série de casos. Então, por que está acontecendo isso? Em que a gente pode ajudar? Como é que a gente discute isso aí, né, com os setores responsáveis? Outra experiência, né, a gente voltando para a questão da humanização, que as meninas do psicossocial já colocaram tão bem, foi com a questão dos sacos de óbito. Né? Então, como é que a gente humaniza mais isso? Bem no início de tudo, bem lá atrás, há muito, muito tempo, eles eram colocados em saco de lixo comum. Mas isso não está adequado. E eram retirados logo da unidade, assim que nasciam. E aí, o que aconteceu? Não, vamos deixar mais tempo na unidade, a família precisa disso, a família precisa estar em conjunto né, sofrendo o luto dela e estar passando por essa etapa. Os profissionais também que se apegam a esse recém-nascido precisam também disso. Então, aí veio, se deixa mais tempo na UTIM, uma reunião em conjunto com comissões, com outras comissões, com coordenações, né, da unidade neonatal. E aí, depois de muito tempo, se instituiu também os sacos de óbitos coloridos, que dariam uma outra questão à humanização. Mas só que eles não estavam adaptados ao tecido. Quando ia para a anatomia patológica, aí tinha problema também para análise anatomopatológica. Então, agora são sacos cinza com zíper apropriados. E outras tantas ações, né? Em conjunto com a vigilância de higiene das mãos, com a engenharia clínica, né? Conseguindo aparelhos de ecocardiograma, ultrassom, para estar fazendo esses exames o mais rápido possível e estar reduzindo essas taxas de óbito neonatal. Com a educação continuada, porque também necessita de cursos, né, para a equipe, estar sempre atualizando a equipe e minimizar e melhorar a qualidade do atendimento. Um fato importante aqui foi essa redução da morbidade de fraturas de clavículas.
a gente estava recebendo muitos casos em que tinha essas fraturas de clavícula. Mas por que está acontecendo tantos casos? E aí, em conjunto com a educação continuada, foi criado um curso, né, para os residentes internos e não tinha nada assim que justificasse, não era um plantão específico, não era nada disso. Então, aí a gente, em conjunto, em parceria, em tempo ainda não existia o GEP, era educação continuada, então daí a gente fez uma revisão de todas as brechas, né, de todos os fatores causais, e chegando, está tendo uma turma de internos junto com residentes, chegando ao mesmo tempo. Não, então a gente separa, os residentes chegam antes, vão se apropriando das coisas, a gente faz um curso de manobra no momento do parto, né, desse ombro, e aí, com todas essas medidas, não se viu mais, né, essas fraturas tão frequentes. Então, é isso que é assim, o bom da ação de uma comissão. Não é simplesmente estar ali preenchendo a ficha e encaminhando para o distrito, notificando mais um óbito, mas essas ações são muito legais. Fora os seminários, como eu falei, do preenchimento da DO, que teve recentemente, e outros com outras comissões. Aqui são alguns dos eventos que a gente participou. E aqui só algumas ações em conjunto com o banco de leite, né, estimulando a amamentação tão necessária e tão primordial da amamentação. Nos colocamos à disposição, agradecemos e gostaria de chamar agora a moderação. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, enquanto coordenação da saúde da criança do Estado, em compartilhar nessa tarde com uma temática que para a gente é um desafio muito grande. Agradecer a oportunidade de ouvir uma maternidade com uma experiência rica no que diz respeito à investigação do óbito infantil e fetal. A doutora Alícia, que ao longo de alguns anos preside o Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal do Estado, a qual nos assessora enquanto instituição que tem uma responsabilidade de acompanhar as circunstâncias dos óbitos fetais infantis no nosso Estado e de traçar recomendações, né, e medidas de como buscar juntos ações que possam reverter ou diminuir esses nossos indicadores. Então, assim, é um desafio muito grande, né, e de estar aqui na condição de mediação de um tema que, quando a gente fala em nascimento, a gente celebra a vida, né? Então, trazer causas que levam à não celebração da vida, para a gente é muito triste e muito desafiador. Os dados apontam para a gente, né, como foi bem apresentado pelo comitê, que há mais de uma década a gente vem em indicadores que estão muito distantes do que é aceitável. Apesar da gente ter uma série que apresenta uma tendência à queda na sua totalidade da mortalidade, e foi trazido para a gente, né, e apresentado o ano de 2016 como um grande exemplo, até porque os dados ainda são preliminares, mas há alterações menores do que no ano de 2017, a gente vê que houve um aumento em 2016, né? Onde nós tivemos uma taxa de 16 por 1.000 nascidos vivos no estado. Então, a gente tem na Bahia uma estimativa de em torno de 205, 202 nascidos vivos no estado. E a gente ter uma taxa de mais de 2 dígitos, para a gente é um desafio muito grande, né? A gente vê que há, né, no componente, quando a gente observa a mortalidade infantil no seu componente neonatal, uma tendência à manutenção, né? E isso para a gente é um desafio. O que a gente busca e o que a gente vem trabalhando é para que esses números caiam.
Em contrapartida, a gente traz, e para mim foi muito gratificante e algo que vai ajudar no conjunto de nos contribuindo com outras unidades, é ouvir a experiência que foi trazida aqui pela Maternidade Clinéia de Oliveira. Então, assim, ter conhecimento que existia uma comissão de óbito aqui, a gente tinha, mas desse trabalho que traz para a gente e contramão, né, do desafio de não celebração da vida, de trazer todas as consequências que uma morte traz, não apenas para um ente, mas para uma família e um social, é ver que uma equipe multiprofissional tem buscado no seu processo de qualificação o cuidado, a formação de vínculo, o cuidado com a perda, a potencialidade de buscar ações intersetoriais, o direito à cidadania, o direito ao luto. Isso é tão importante. Quando a gente fala, a gente precisa mudar a forma de nascer. A primeira vez que eu ouço, precisamos mudar a forma de morrer. E isso me chamou muito a atenção, porque é algo que a gente ainda precisa se cuidar para cuidar e que nos remete grandes desafios. Então, entender que o cuidado ao nascer e o cuidado ao morrer precisa ter um olhar diferenciado, isso é muito importante. Além disso, o que foi trazido, né, como pontos importantes nesse processo, a criação de fluxos de assistência à família, não apenas ao indivíduo. Então, onde equipes multiprofissionais, e não apenas de uma categoria, de um setor, isso também nos traz uma reflexão importante. Como a gente pode contribuir para que outras unidades estaduais e do interior possam também trabalhar com essa ação? Como fazer isso? Então, algo que há mais de 10 anos, eu estou na saúde da criança desde 2003, e a gente vinha lutando muito com essa questão, era um projeto via Ministério de interligar maternidades a cartórios. Então, quanto a gente lutou, e hoje a gente já vê, né, a existência de unidades dentro de unidades de cartório, vinculadas ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria, aos cartórios. Então, o direito da cidadania, né? Então, você só é cidadão quando você tem realmente um registro. O acesso a ser gente se torna com essa emissão de certidão. E a gente tem hoje a Clinéia de Oliveira, na nossa rede estadual, a gente vê não apenas as unidades de Salvador, mas no interior a gente tem mais de 30 unidades já interligadas. Então, até um apelo e uma informação para quem nos escuta. É possível interligar, nos procure. Existe um comitê gestor estadual de subregistro civil de documentação básica, coordenado pela Secretaria de Justiça. Nós da Saúde representamos essa instância, então a gente pode ajudar vocês, a quem ainda não interligou. Não existe nenhuma contrapartida no sentido de recurso pela unidade, então é o próprio cartório que faz isso. O que a gente precisa de um local e de acesso à internet. Então, isso é necessário. Bem simples. É algo bem simples para serviço. Local e internet. Exatamente. Então, assim, foi muito significante, repetitivo, importante, né? O que foi trazido para cá diante desse tema tão desafiador como é reduzir, trabalhar em ações para a redução da mortalidade infantil. Rede de apoio, escuta qualificada, singularidade do cuidado, acesso a recursos, né? Então, isso é tão importante, porque a gente está falando de sistema único de saúde. O sistema único de saúde, ele é composto, ele é formado não apenas por equipamentos de saúde, nem por pontos de atenção, mas de nós, que somos construtores desse sistema, que fazemos o operacional, né? Então, nos cabe também uma parcela. A gente sabe que há necessidade de expandir leitos, né, doutora Alice, neonatais do Estado, mas, em contrapartida, a gente também sabe que a atenção básica precisa ser melhor qualificada. Então, os dados nos apontam, né, grandes reflexões, onde nós temos um percentual de óbitos evitáveis, sensíveis às ações da atenção básica, sensíveis ou diretamente relacionados ao parto, ao nascimento, à peregrinação, né, desta gestante. Então,
em torno de, a grande maioria, né, desses fatos, eles poderiam ser evitados e eles estão relacionados diretamente à atenção pré-natal. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é como a gente melhorou na investigação. Né? Apesar da gente ainda ter muitos casos que não são, né, investigados e que estão lá como causas mal definidas, a gente tem elevado e tem crescido os índices de investigação de óbitos. E isso a gente agradece muito ao papel do comitê. Né? O papel que tem o comitê hoje, que nos representa enquanto Estado, não só de assessoramento, de trazer e traçar recomendações, mas de fomentar núcleos epidemiológicos hospitalares, câmaras técnicas, né, que a gente vem trabalhando. Então, a gente está ainda precisando de muito mais números, de muito mais pessoas. A gente fala de comissões, as comissões hospitalares, elas são dos profissionais que estão no hospital. E que a gente acredita, e aí até uma pergunta que eu gostaria de fazer a primeiro, vocês são disponibilizados, as suas cargas horárias são destinadas a esse trabalho? Sim, porque o que, é que a gente vê no interior, o que, é que a gente vê nas pessoas? Não vão, porque não tem esse horário. Exatamente. Então, é uma instituição deliberativa, mas não, é uma instituição que não é remunerada, e que a gente precisa, muitas vezes a gente escuta isso. A gente não consegue formar as equipes, que a gente precisa de um profissional qualificado, especialista, mas ele não tem carga horária destinada. Então, o que, a gente vê enquanto Estado, que a gente assumiu? Que como é muito mais complexo nesse conjunto a gente formar comitês, que a gente possa formar câmaras técnicas. E o comitê fica como um assessoramento a essas câmaras. Então, onde não se consegue fechar o caso, onde se precisa de uma maior investigação e de casos que forem conclusivos, já com o olhar de diversos atores, os comitês regionais. Os comitês. Então, eu anotei que foram muitas falas. É uma riqueza de informações, mas que a gente gostaria, eu acho que muito interessante o cuidado, né, da abordagem singular e a formação de vínculos. Luto antecipatório foi uma coisa que me chamou a atenção. Né? Eu sou enfermeira de formação, sanitarista, então é algo que é muito mais do campo subjetivo, do social, do psicológico, mas assim, esse cuidado, esse acolhimento sobre a ótica da singularidade, do bebê imaginário, do bebê real, dessa criação de vínculos, como é difícil nessa comunicação, nesse momento. Então, a gente está indo de encontro a uma celebração de vida. E nesse caminhar, a gente, enquanto sistema, falhou em algum momento. Né? Então, a gente vem na perspectiva de trabalhar. Então, essa é uma maternidade centenária, né? É credenciada Iniciativa Amiga da Criança. Foi o primeiro banco de leite, né, do Estado. Então, olha o que representa para a rede. Né? Então, maternidade escola, que tem uma missão de ensino, pesquisa e docência e assistência. Né? Então, que bom que a gente tem aqui hoje algumas ferramentas e estratégias que vieram no fortalecimento da Rede Cegonha, que é o projeto, né, a estratégia Quadrimel, de qualificação da neonatologia, que na realidade é uma estratégia que busca o quê? A integração das ações. As ações elas são feitas, mas às vezes elas não se interligam, elas não se comunicam. Na própria unidade existem ações que não se comunicam. Então, eu acho que o grande desafio e a grande potencialidade da Quadrimel é isso. É fazer o canguru conversar com a unidade neonatal, é entender que o banco de leite tem tudo a ver com fazer esse link, com o atendimento e com o alojamento conjunto, é perceber que nada disso é igual, que a obstetrícia precisa estar ligada à neonatologia, né? Que não apenas os grandes profissionais da linha do cuidado direto são os responsáveis por isso. Olha que lindo, assistência social, psicologia, fisioterapia, né? Tantas outras estarem envolvidas. E o Axiom, né? Que traz também, então a unidade está contemplada nessas duas estratégias, por ser uma unidade, né, de missão, de docência e assistência. Então, vem o aprimoramento para quê? É algo que nos chama muito a atenção, que um grande desafio, né, da gente enquanto gestão estadual é como se aproximar das universidades. Quem são os profissionais que estão sendo formados hoje? Por que tanto questionamento na qualificação?
A gente tem andado pelo interior e tem visto os profissionais que estão na atenção básica, muitas vezes eles têm muito tempo de formado ou recém-formado. E quando a gente questiona, mal viu isso na faculdade, ou não passou. Então, assim, como a gente, eu acho que essa estratégia também, nessas duas unidades inicialmente, mas com perspectiva da gente pensar em como ampliar para o resto da rede, não apenas de Salvador, mas do Estado, como aproximar esse serviço e como dotar profissionais da área, né, materna com profissionais neonatais de estarem mais juntos. Então, assim, uma outra coisa também que foi muito falada, né, por todos que me antecederam, é a importância de ações educativas. A gente não faz saúde só com saúde, né? Exatamente. Coisas não acontecem. Você não muda comportamento sem educação. E, mais uma vez, reforçando, né, a grandeza de uma comissão dentro de um hospital. A grandeza de um comitê estadual. O que é que isso pode proporcionar e oportunizar e ampliar, né, nessa contramão de reduzir a mortalidade infantil? Que papel é esse? É de educador, é de orientador. Olha quanta coisa você apresentou, apesar do pouco tempo, mas das grandes oportunidades dadas ao gestor por ter uma equipe, né, com um olhar desdobrado para uma ação, uma discussão e um cuidado frente a um problema. Como mudanças de práticas foram orientadas, né? Criação de rotina. Você deu exemplos aí, né, da incubadora e outros, né, Lívia, que trouxeram para a gente. Então, essa instância é uma instância de recomendação e de assessoramento à gestão. Quantos subsídios foram dados de proposições de ação? E o fortalecimento do trabalho em equipe, né? O olhar multiprofissional, as prioridades que são trazidas e quais mudanças e investimentos precisam ser. Claro, quem é que nos oferece isso? Indicadores. Então, é uma coisa também que eu sempre coloco em todas as oportunidades que tenho de fala. A gente não pode estar distante do dado e do que o dado é transformado, que é a informação. Então, muitas vezes nós pecamos, enquanto profissionais de saúde, estando na unidade básica, estando na unidade de pronto atendimento, numa atenção hospitalar, acreditar que o papel de quem informa é do TI, é do técnico de informática, não é isso. Ele tem um papel de contribuição e de alimentação de dados, mas a análise deve ser exatamente. Além de fornecer, eu sempre brinco. Às vezes, para quem está na área de informática, 001 é a mesma coisa do 01, mas com diferença muito grande. E são os indicadores e os números, né, que vão nos apontar instrumentos legais para que a gente possa batalhar por ações e proposições de ações. Então, o planejamento orçamentário, né, a definição prioritária, ela é baseada em série histórica, em produção. Então, se a gente não apresenta, se a gente não tem análise disso, então, grande desafio. Os dados aí apontam. A Bahia, né, representa o 4º estado, né, em piores condições. Muito triste. E aí a gente pergunta, esses dados realmente se aproximam mas esses dados são dados oficiais. E são eles que nos apontam necessidade de investimento, de mudança de prática, de reformulações de ações, de trabalho em equipe, de priorização de recursos, né? Então, que a gente tenha cuidado muito com as nossas informações. Então, eu acho que, basicamente, eu queria provocar trazendo essas questões. A gente está aberto a alguma questão. Vocês também, né, se quiserem colocar alguma fala de complementação de algo que achou interessante, que eu possa ter esquecido, mas assim, acho que os pontos mais que me chamaram mais atenção, eu fui aqui com a minha pesquinha, não tive apresentação, então assim, deu muita informação para poder a gente compartilhar com vocês. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem, além da educação, que já foi bem falada aqui, é trabalhar na prevenção. Eu acho que a gente tem de pegar esses cenários que são tanto o pré-natal, o próprio alojamento conjunto é riquíssimo. Como nós vamos pegar, né, trabalhar no alojamento conjunto, as maternidades, quando a gente está trabalhando no alojamento conjunto, com ações de educação e saúde, né? Desde até mesmo o planejamento, né,
das mulheres, o planejamento reprodutivo dessas mulheres já tinha saído daí, o cuidado. Nós temos ainda uma quantidade grande de mulheres que morrem, né? Morrem pós-parto, mais tardio, e que a gente, no alojamento conjunto, aquele é um local que se pode estar fazendo informações de cuidado com aquelas mulheres, elas retornarem, fazer a revisão do parto, que não fazem, né? E o seu planejamento produtivo. Tanto é que, para isso, evitar assim, tanta morte fetal, né? Elas não vão, elas procuram, quando nós analisamos lá no comitê, quando nós vimos, elas procuram muito tardiamente o pré-natal, né? 29 semanas, eu até apresentei recente, semana passada, no Ministério Público, constância, os casos que a gente coloca, um início muito tardio do pré-natal. Quer dizer, o acesso é complicado, né? E elas já vão mais tarde e sem nenhuma informação para isso. Eu acho que a gente tem de trabalhar muito no pré-natal, no parto, na atenção ao parto. É claro que nós sabemos que nós temos em torno de 200 leitos negativos na Bahia, de UTI neonatal. Nós precisaríamos de mais um déficit desses 200 leitos. Mas eu acho que nós poderíamos diminuir muito essa necessidade se nós tivéssemos investido em ações básicas. Se nós conseguíssemos que aquela mulher hipertensa, ela controlasse melhor a sua hipertensão, o seu diabetes, certamente ela teria menos partos prematuros e uma menor necessidade de unidades de terapia intensiva neonatal. Então, eu acho que tem que ser tudo muito trabalhado em conjunto. A gente não pode nem só UTI, claro, eu passei anos da minha vida batalhando muito, a gente tem melhorado, né, batalhando pelas unidades neonatais no Estado, mas a gente precisa também melhorar a nossa atenção básica. Se a gente não melhora, é muito complicado, né? Então a gente vê que realmente aqueles 7 dias, gente, são cruciais, né? E que venha todo um produto dali. O resultado daqueles 7 dias, daqueles óbitos todos, é de um pré-natal, de uma assistência. E uma outra coisa que eu acho extremamente grave é a mortalidade fetal. Nós não temos, assim, fetos de... Nós não vamos ver, acredito que tem até muitos que não são, né, informados, mas assim, o que nós vemos, imagina, nós vemos, são crianças grandes, crianças acima de 2,5 kg, crianças que tinham toda a condição de sobreviver e estão ali, né? E isso, gente, pensar assim, 2.000 e tantos, quase 3.000, é a média. Isso não tem mudado. Tem sido, em alguns anos, no Brasil como um todo, a mortalidade fetal no nosso país é muito elevada. E uma tendência de manutenção. Ainda fica mais ou menos 3.000, aqui na Bahia, 3.000, 2.000, 2.900, agora acho que é 2.920. Então, ela fica nesse ano. Você já pensou o quê? 3.000 óbitos fetais no ano. É um negócio muito sério. Muito sério. Uma outra coisa, doutora Alicia, também que a gente precisa estar atento são as sequelas. Quando a gente consegue, quando não é a mortalidade, as consequências que a não assistência, que a prevenção também, a falha na prevenção da identificação oportuna, né, do cuidado, exatamente. Aquela criança asfixiada. As consequências as sequelas, o que é que isso representa socialmente para a família? É um custo afetivo enorme, enorme para a família, é um custo social, é um custo financeiro, porque nós vamos ter aqui naquele país uma série de indivíduos que realmente vão precisar de um suporte maior, né? Exatamente. Então é muito sério, eu acho que a gente tem de melhorar esse universo aí de mortalidade fetal e infantil no país como um todo. Né? Uma outra coisa, aproveitando que amanhã a gente inicia o agosto, nós temos um mês, e uma semana mundialmente trabalhada em prol do aleitamento materno, que é uma das grandes ações que reduz a mortalidade infantil. Então, a gente está começando, a partir de amanhã, vocês estão convidados todos a estarem conosco na SODAP, na Sociedade Baiana de Pediatria, às 14h30, onde a gente vai dar abertura da 20ª Semana Mundial do Aleitamento Materno e do 2º Agosto Dourado, que o Brasil adotou como um mês,
voltado ao ouro, a padrão ouro, que é o leite materno. Né? Então, assim, é uma outra coisa que a gente tem trabalhado, que a gente tem visto que a falha na informação e a falha também nos índices de prevalência do aleitamento materno exclusivo nos 6 anos de vida, nos primeiros 6 meses de vida. Então, a gente tem ainda, e a gente remete essa ação também à atenção primária de saúde. A gente está falhando na atenção pré-natal no momento, porque eu não posso falar de aleitamento materno na hora que a mulher pariu. Não é o momento. Claro que eu devo, é um momento de reforço, de estímulo, de incentivo, mas isso tem que começar antes. Deixar essa lembrança. Doutora Karina, quer colocar alguma coisa? Eu gostaria de deixar aberta a palavra para a Lívia Gilmara Giano, para que você depois se sinta à vontade de fechar. Qualquer aprendendo. Ela é modesta, né? Como ela é modesta. No tocante à atenção básica, algo que você está trazendo, doutora Alicia também, tanto no aspecto do pré-natal, quanto do estímulo e encorajamento ao aleitamento materno, apesar da maioria das nossas mulheres relatarem que seu pré-natal começa na atenção básica, né, que nesse momento tem um público do interior considerável. Né? Então, a nossa característica atual de porta fechada, por conta da reforma, está recebendo somente mulheres e bebês regulados. Então, a gente tem uma população alta que vem do interior do estado e que é vinculada à estratégia de saúde da família, onde seu pré-natal iniciou tardiamente, né? Por toda essa questão de não planejamento, não projeto de vida, planejamento sexual reprodutivo e reconhecimento dessa gestação também, mas a qualidade desse pré-natal. É algo importante a ser pensado. Ela, às vezes, relata muitas vezes aqui 6 consultas, 5 consultas, o mínimo, né? São 6 que o Ministério recomenda, mas qual foi a qualidade desse pré-natal? Né? Foi uma frequência, foi um contato com aquela unidade 6 vezes que ela teve, mas com que qualidade? Né? Com que grau de segurança? Para se identificar um risco de prematuridade, né? De uma formação, um risco materno, e se perde muitas vezes. Né? Enquanto vocês duas falavam, eu pensava que lembrava muito do fórum, do nosso fórum perinatal, da região metropolitana. Talvez a gente precise de um fórum baiano, né? Que possa agregar as unidades, os municípios todos do estado, nesse diálogo com os 3 níveis de atenção da materno-infantil, né? E equiparar essa qualidade de assistência, porque ela acaba se perdendo. Né? Ela tem acesso, mulheres da zona rural, né? De regiões com acessibilidade complexa, mas tem unidade de saúde da família no território dela. A enfermeira do meu posto, ali do meu povoado que me atende. Mas qual é a qualidade? Qual foi a qualidade dessa assistência? Né? Ela se perde e traz para ela a complexidade todo esse desdobramento, né, das perdas perinatais, neonatais, riscos e óbito materno também. Eu penso que é um desafio para a nossa rede, né? Se debruçar sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a implantação do nosso cartório, Olga. Eu trouxe isso aí na provocação da sua fala, que por muito tempo o serviço social já vem dialogando, né, com a nossa gestão sobre isso. Nosso cartório tem mais ou menos 1 ano e meio de funcionamento, de implantado funcionamento na unidade. E quando a implantação aconteceu, nossa coordenação na época, que era Andrea Novo, poxa, como é algo simples, né? Que muitas vezes imagina que é complexo, esse diálogo com o tribunal, com a gestão institucional, né? Esses alinhamentos todos, para implantar um serviço que é tão simples, né? Como você trouxe, Olga. Foi em diálogo 2 ou 3 reuniões e o cartório estava implantado aqui. O funcionário nem não, o funcionário é do cartório, que é cedido, que vem à instituição fazer essa abordagem às famílias, às mulheres, né, e às suas famílias, naturalmente, para viabilizar essa cidadania, né, esse registro de nascimento ou de óbito desses bebês. Ele só precisa, nesse momento nem fala, ele tem, né, por conta dessa questão de reforma, mas uma sala com computador e internet. É algo simples. Diálogo, né, é interesse da gestão com o Tribunal de Justiça, você implanta um serviço que vai trazer, que vai viabilizar. Vocês estão aqui fazendo declaração de óbito também? Certidão de óbito? De óbito e nascimento. Óbito e nascimento. Muito bom, viu? É muito eficaz e as famílias se sentem muito confortáveis com isso, né? Amparadas. Saber, poxa, tem um cartório aqui dentro, eu não preciso me deslocar. Especialmente as famílias do interior têm dificuldade mesmo de se deslocar na cidade. Ela vem de outro território, né, que é uma chegar em uma metrópole e ter que sair para procurar um cartório. Então,
Então, isso traz muito conforto, né, para as famílias e para a equipe também, né? E saber que esses registros serão feitos na nossa instituição, né, com serviço parceiro público e gratuito. Um gancho, né, na fala de Gilmara, nesse momento, né, de regulação, a gente tem recebido muitos óbitos fetais, né, muito essa situação. Então, aí a gente se pergunta enquanto comissão, ficam vários questionamentos, na verdade, né? Como foi esse pré-natal? Como é que foi conduzido esse pré-natal? Como é que foi essa assistência? Muitas vezes mulheres do interior, né? Então, como é que foi essa assistência pré-natal? Será que teve alguma brecha? A gente não tem acesso a isso, né? Então, quando a gente caminha para o município, que vai para o estado, é que vai averiguar como é que foi essa assistência, né? Depois de muito tempo, a gente vai receber essa devolutiva, né, que eles sempre nos dão, mas isso é importante aí para toda a rede, colocar para toda a rede. Eu acho que só reforçar, né, que esse impacto, né, emocional para essas famílias é muito grande. Tem situações em que os pais se sentem como se eles tivessem sido, durante todo aquele período ali, meio que enganados, sabe? A sensação que tem é essa. Né? Os casos de asfixia, né, que a gente recebe, então, assim, existe uma série de questionamentos e em alguns momentos a perda de confiança se reflete até sobre a equipe, né? Porque eles vão endereçar para alguém aquilo que aconteceu, né? Então, o que eles trazem, né, nesse sentido, né, por quê? Meu filho fez o pré-natal, estava tudo instável, né, nessa situação. E naquele momento ali, esse desfecho e resulta em uma situação dessa. Né? Então, muitos trazem essa indagação. O que aconteceu? Isso repercute na própria equipe, né? Porque as ações da equipe, eles passam a ter, às vezes, em algum momento, uma desconfiança. Na verdade, é algo que, né, reverbera ali naquele momento. Né? Acho, enfim, é sempre uma situação madura, né, nesse sentido, né, esse luto aí, né? Foi um filho que não foi possível, né? Exatamente. Por aí, você queria colocar mais alguma questão? Não, eu acho que só queria mesmo chamar bem a atenção às situações dos tempos de atendimento. No pré-natal, no parto, nos primeiros 7 dias de vida. Eu acho que isso a gente tem que estar bem alerta e envolvido. Assim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e essa iniciativa. Que ferramenta potencializadora, né, que a Maternidade 1º de Oliveira, né, uma instituição pública, né, vinculada à universidade, tem proporcionado não só a sua própria unidade, mas a outros profissionais da rede que estão aqui no município e fora, no interior do estado, a terem acesso a esse equipamento, né, a terem essa troca. Então, mais uma vez, agradecer. Colocar que é um grande desafio ainda, né, para a rede estadual e para o país como um todo, reduzir a mortalidade infantil. Esse desafio está aí, está posto. A gente, só relembrando, numa série histórica, tem mostrado indicadores que apontam para a gente a necessidade de aportes, de melhorias, de ampliação de ações e de serviços, né? De trabalho em rede, de buscar de forma articulada, pensando que se a gente não tem o cuidado de trabalhar de forma integrada, intersetorial, a gente não vai conseguir vencer esse desafio. Mas que, em contrapartida, o Estado tem sido, tem buscado, né, trabalhar e tem identificado como prioridade essa causa. Então, a gente tem trabalhado no incremento junto com a vigilância epidemiológica, de formação de novas câmaras técnicas, porque quanto mais a gente investiga, quanto mais a gente tem informação, mais a gente se aproxima da realidade. E quando a gente se aproxima da realidade, não apenas são números que nos são apresentados, mas são causas, são indicadores e são informações que qualificam o nosso trabalho e o nosso planejamento, que enfrentar, onde enfrentar,
Então, foi muito bem apresentado. A gente teve pouco tempo, mas se tivéssemos mais, a gente iria até o município, né, doutora Lívia, que traz mais números de óbitos. Então, a gente trabalhou em linhas gerais, a gente apresentou o estado, regiões, a gente sabe quais são os municípios dentro das regiões que trazem para a gente esse componente com maior força. Então, a gente tem trabalhado na melhoria da investigação, fortalecido os comitês e as câmaras. Então, a vigilância epidemiológica tem trabalhado junto, né, com assistência, conosco, enquanto área da criança, com as outras diretorias afins. Uma questão que você trouxe, a gente tem no Estado, o Estado é dividido no seu plano diretor regional em 28 regiões de saúde. Hoje, a gente tem 18 fóruns perinatais na Bahia, não apenas em Salvador. Então, a gente tem, exatamente, a nossa meta no que vem é chegar aos 28, porque cada região de saúde tem um fórum. A gente fechou no passado com 15, esse ano nós já implantamos 3, temos perspectiva até o final do mês de mais 2. Então, assim, a gente tem trabalhado, a equipe da saúde da criança e da mulher, porque apesar de eu ser apresentada como coordenadora da saúde da criança, a coordenação que eu estou à frente não só trabalha com política voltada à criança, mas à mulher, ao idoso, adolescente e jovem homem. Então, é uma coordenação que tem o nome de ciclos de vida e gênero, trabalha com essas 5 áreas técnicas. Então, a gente tem trabalhado na implantação, implementação e fortalecimento da rede cegonha. Então, fórum é uma prioridade, algo que a gente vem trabalhando. E aí, a saúde da criança tem ido a Barreiras, com Margarete, né, que tem ajudado muito a gente. Já foi a Paula Teixeira de Freitas. Exatamente, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Cruz das Almas. Então, assim, a gente tem trabalhado nessa perspectiva, exatamente. Então, a gente tem, de alguma forma, apesar do déficit, aberto leitos. Então, a gente ampliou leitos neonatais. E aí, quando eu falo leitos neonatais, não apenas UTI neonatal, mas cuidados intermediários, convencionais e canguru. A gente tem trabalhado no fortalecimento dessa qualificação. Então, mais ao longo de 2015, 16 e 17, nós já qualificamos, doutora Alice, na atenção ao mais de 2.000 profissionais. E isso na rede do Estado. Então, é algo a gente vem trabalhando no fortalecimento da qualificação. Programa de reanimação neonatal, né? A gente trabalha... a gente ainda não conseguiu um número que a gente gostaria, mas a gente está com uma perspectiva de uma parceria com a Sobar. E nós vamos, esse ano, ainda fazer novas turmas. Então, qualificação da atenção, e aí eu trago alguns pontos. A IDP neonatal, que é uma estratégia muito fortalecedora, no sentido de apontar, né, estratégias de vigilância de risco, que é algo que a gente precisa e que a gente está pendente, e que esse olhar na atenção básica, de fazer a interlocução e a integração da atenção hospitalar com a atenção básica. Então, a gente teve alguns problemas de contingenciamento de recursos que a gente não conseguiu avançar, mas hoje eu já assinei um documento que a gente vai conseguir realizar 3 ou 4 ainda este ano, qualificações no IDP. Então, são questões. A qualificação pré-natal, a gente iniciou uma discussão, estamos com a parceria com a instituição e o Ministério da Saúde para a gente trabalhar em uma região de saúde e depois para o Estado na qualificação pré-natal, mas numa perspectiva de treinamento e serviço, porque a gente identificou que muitos caminhos que a gente trilhou não deram resultado. Então, não dá mais para trazer os profissionais, sentar numa sala, discutir, não. É lá. A infecção urinária, porque não está sendo identificada. O exemplo que você deu, nós melhoramos muito a captação precoce. Né? A gente ampliou o número de consultas. A gente tem uma média de 73% das nossas gestantes conseguiram acessar o pré-natal e realizar 7 ou mais consultas. Mas a gente está ainda dependendo da qualidade. Então, é algo que a gente vem trabalhando. Então, a gente queria, né, deixar essas questões, que apesar de todo o desafio, nós não estamos descuidados e que reduzir a mortalidade é a prioridade do Estado. Então, eu queria agradecer. É um grande desafio, né? Eu acho que é um grande desafio. Eu queria só chamar a atenção do programa de reanimação neonatal. É um programa que nós estamos aqui na Bahia desde 96. A Bahia foi responsável pela coordenação desse programa no Nordeste, né? E tem se trabalhado, e o que se tem mostrado é que a asfixia, embora seja uma causa importante de morte e mortalidade, mas ela tem tido uma redução, e muito tem se atribuído a essa parceria, tanto do Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, realmente, isso tem, embora nossos indicadores ainda sejam
elevados. A gente tem, às vezes, tem quase 600 óbitos relacionados a suicídio. Nossa, eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar por aqui. Chamar para... Né? Posso compartilhar? Então, a nossa palavra final é de agradecimento. Eu não preciso nem aparecer. O pessoal já está cansado de ver minha carinha. Está na hora de variar. E é por isso que pessoas como vocês estão aqui hoje colaborando. A gente só tem a agradecer. A Climério vai permanecer, viu, Olga, com essas portas abertas, com a oferta dessa ferramenta. É papel, sim, da universidade, da maternidade. A gente entende dessa forma. Temos expertise, temos pessoas aqui extremamente capacitadas. O privilégio de conviver com a professora Alicia não pode ficar para poucos, não é mesmo? E com tantos colegas que a gente tem aqui. Então, essa é a ideia dessa ferramenta. Então, se o Estado puder nos ajudar e continuar nosso parceiro, seremos aqui fiéis colaboradores, não tenha dúvida. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, pela mediação e pela fala de hoje. Obrigada, gente. Parabéns.